cheios de alegria. Amém? Você pode deixar essa alegria do Senhor fluir na sua vida, pegando a mão da pessoa que está do seu lado e podendo deixar que essa alegria flua na vida do seu irmão à sua esquerda, à sua direita, e orar e colocar diante do Senhor. Senhor, fala com meu irmão. Fala com meu irmão à esquerda, fala com meu irmão à direita, que ele possa sentir essa alegria, que ele possa sentir essa paz, que ele possa sentir o agir do Senhor aqui neste lugar, nesta noite, e que essa alegria venha inundar o teu ser, venha inundar o teu coração, a tua alma, e que ele possa se alegrar no Senhor e ver que o Senhor tem feito coisas grandes, que o Senhor tem manifestado a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Fala com teu irmão, ora ao Senhor agora em favor da vida do teu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença, porque o Senhor tem feito coisas grandes, ó Pai, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, Senhor, e nós estamos alegres, ó Deus, da tua presença. Nós estamos alegres pelos teus grandes feitos, Pai. Nós estamos alegres porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Nós estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor tem zelado de nós, mesmo nos momentos difíceis, ó Pai, mesmo no deserto, mesmo no vale, ó Pai. Nós temos visto o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor. Não é porque nós temos a vitória, não porque nós estamos menos bem-sucedidos, ó Pai, é porque nós temos percebido, Senhor, o cuidado do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido o Deus que tem nos tomado pela mão direita e tem nos ajudado. O Senhor é o Deus que tem cuidado das nossas vidas, da nossa casa, do nosso lar, e nós queremos que nesta noite, Senhor, não seja diferente. Nós queremos ver, ó Deus, o agir do Senhor, nós queremos ver o manifestar a tua glória aqui neste lugar. Nós queremos sair daqui transbordante, ó Deus, da tua alegria, e essa alegria só existe, ó Deus, por causa da tua presença. Essa alegria só existe, ó Deus, por agir do Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E nós queremos, ó Deus, que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse lugar, que teu Espírito Santo, ó Deus, conduza nós a um culto, ó Deus, para te adorar, te glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Fala conosco neste lugar, Senhor. Fala conosco nessa noite. Fala através das orações, fala através do louvor, fala através da palavra, Senhor. Ó Deus, que a palavra possa ir de encontro aos nossos corações. Ó Deus, que vida possa prostar diante de ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver o agir do Senhor de maneira especial, de maneira sobrenatural, Pai. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar. Bem rápido, eu quero só dizer, quando eu leio a palavra, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, porque o final de semana que passou, nós ministramos ali a Clínica da Alma, e nós pôde contemplar as grandes coisas do Senhor sendo realizadas naquele lugar, e para nós é um motivo de muita alegria, de ver Deus agir na vida das pessoas. E quando as pessoas nos procuram, quando as pessoas chegam até a nós e falam, pastor, eu já tenho 3, eu já tenho 4, eu já tenho 5 pessoas para poder participar da próxima. E nós vemos que o desejo de Deus é de curar, é de restaurar, é de salvar, é de libertar vidas. E nós nos alegramos no Senhor quando nós vemos Deus fazendo essas coisas grandes no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Bem rápido, eu quero te lembrar que amanhã tem a oração aqui de manhã, de 7 às 8, e de 8 até às 17, tem também a oração, o jejum, às 15 horas, tem a tarde da bênção, então você não pode perder, não só para as mulheres, mas para toda a igreja, tem sido uma bênção, né? A Rosaura tem estado aqui a manhã toda, né, Rosaura? Deus tem feito coisas grandes aqui neste lugar. Na terça-feira é na terça, né, os homens, né? Segunda noite, na casa aqui ao lado, na secretaria, tá? Então você está convidado a participar, você homem, você também mulher, não é só para os homens. Então você venha, participa, coloque a sua vida à disposição da obra do Senhor, venha ouvir a palavra do Senhor, eu tenho certeza que você vai ser grandemente recompensado vindo ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nas terças e nas quartas está tendo os pequenos grupos, né, o grupo de crescimento, né? Tem sido bênção. Então você que
saiba que tem algum grupo de crescimento perto, não deixe de participar, participe, né? E na quinta-feira, às 19h30, nós estamos com a campanha Santo Eu Quero Ser, às 19h30, venha adorar o Senhor, venha louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, Rosaura. Trazendo a blusa com medo de sentir frio, gente. Dá para você ficar de pé? Aleluia. Se você quiser vir orar e jejuar comigo amanhã, eu estou aqui. Se quiser vir mais tarde, pode vir também, né? Manaí sempre vem, tem muitas irmãs. E as irmãs, no final, elas ficam felizes porque tem algumas que não conseguiam fazer isso antes. E na igreja é mais fácil, gente. Para mim, inclusive, é mais fácil. Porque lá em casa, sabe, se eu ficar em casa, me jejuar dentro de casa é difícil, porque tem uma garrafinha de café, de leite, que eu gosto de leite com café. Aqui não tem, só tem oração e água. E é muito bom. Vamos declarar que o Senhor está aqui? Oh Deus, nós queremos te adorar mais uma vez, Senhor, neste culto, Senhor. Senhor, como o Senhor, ó Deus, nos deu liberdade no outro, por favor, Deus. Em nome de Jesus, toma os céus deste lugar. Renova as nossas forças físicas, ó Deus. Nós queremos sim te adorar, Senhor. Quebra toda e qualquer barreira, Pai. Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, se o dinheiro me faltar, cante. Mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Suas mãos. Tu és fiel, Senhor, oh glória. Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Senhor, meu Deus,
declarar: o Senhor está aqui, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Toca em mim, Senhor, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero, vai lá, não floresça. Quero me alegrar, ainda que o dinheiro me faltar. Já quero o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, eu sei sim, Senhor. Tu és fiel, Senhor, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Deus, fiel, tu és Senhor, tu és meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sim, é fiel. Oh, meu Deus, Santo de Israel, tu és fiel, Senhor, mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E ainda Deus, aleluia, o Senhor é, o Senhor não muda, Deus, não muda, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, tu és. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare a última vez. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh Deus, obrigado, Jesus. Eu não sei se você tem problema como eu tenho.
Mas lá no fundinho do meu coração tá. Eu estou muito feliz porque no primeiro culto o Senhor me renovou. Ô, glória! E o fogo pega, sai tudo quanto é preocupação, vai embora. Mas eu começo a cantar que o Senhor é fiel, eu já estou começando a, né? E você também deve estar aí com seu probleminha grandão, é o maior problema seu. Vamos colocar diante do Senhor? E eu estou cantando aqui, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor não está. O Senhor não está falhando comigo, eu tenho certeza. Tenho certeza. Com os meus olhos eu não estou vendo, mas o Senhor é fiel. A gente canta com nó na garganta, rasgando, mas Ele conhece o meu coração e Ele sabe que eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é fiel e eu jamais vou duvidar disso. Nós vamos estar cantando que Ele é a vida, vamos estar dizendo que nós cremos, que Ele é um monte de coisa, que fala que Ele é a cura e Ele é a vida. Seus olhos, você conhece. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
pra ti. Impossível. Creia nisso, você que precisa de cura. Receba. Vem com nada é impossível para ti. Eu creio, meu Deus, nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, Deus. Eu dar-te a cura. És tudo para mim, Senhor. Sim, 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 ó Deus. Creio que tu és a vida plena. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso tanto de ti. Vamos nascer, Deus. Como necessito chorar. Não vou no sentir. Não dá pra viver sem ti, Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Aleluias. Aleluias, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, onde é necessário. O Senhor está aqui, Senhor, vai passeando, e tocando em cada vida. Vai manarrando o chão do contorci. Vai, Senhor, vai ministrando, vai ministrando. É o Senhor quem faz, não é homem nenhum, Senhor. Vai passeando no nosso meio. Com os teus anjos, ó Deus, que são espíritos ministradores, são enviados pelo Senhor a serviço teu, Senhor, ao nosso favor, ó Deus. Vai ministrando, Deus. Toca no ventre, ó Deus, que é estéril. Toca na vida, Deus. Toca no aparelho reprodutor de homem, de mulher, que está na Randeti, que está aqui, Senhor, e tem um sonho de ter filhos, ó Deus. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono da vida e o Senhor tem feito isso, ó Deus. Toca, Senhor. Toca, Deus. Toca, Deus. Aumenta a fé, Senhor. É o Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa fé, ó Deus. Vai tocando, ó Deus, da fé. Da fé, Senhor, a esta vida. Ela conosce deditos que ela nasce. Ela venha ser tocada, Deus. Tocada. Toca nesta vida, Deus. Toca nesta vida. Toca agora, Senhor. Aqueça aí, Jesus. Aí, Senhor, com este fogo. Ele é quentito, Senhor. E canto na manás. Vai tocando, aleluias, aleluias. Você sente calor, é o calor de Deus tocando em você. É a unção do Senhor. Eu creio, Deus, eu creio. Eu creio, glorifique somente o teu nome, somente o teu nome. Seja honrado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus que cura, aleluias. Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que ouve, Deus que é vida. Aleluia, declare de novo, igreja. Eu vi, tu és a cura. Eu vi, anda para mim, oh Deus, oh meu Deus.
progredir para você nesse negócio, mas o negócio de fé é inexplicável. Creia, segura a bênção, tá? Não vou falar muito não, porque senão os pastores brigam comigo depois. Estou segurando para mim não falar. Vamos cantar que ele é um lugar seguro? Vamos? Eu quero que todo mundo cante. É o Salmo 121. Está todo mundo sabendo esse negócio. Vocês abrem a boca aí e cantam. É o Salmo 121. Porque vocês não estão passando, não vem temporal sobre vocês, não. Então vamos declarar esse negócio aí, mas o Senhor está conosco. O sol não vai nos ferir, nem lua, nem nada. Está lá escrito. Aleluia. Glória a Deus. Amar, mas Deus me faz assim, faz sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, eu sou homem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele é o guarda de Israel, e é também dono do céu, Ele é poderoso. Mas Deus me faz assim, faz sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Declarei, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver, posso até sorrir. Estou olhando para os montes, eu sou povo bem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o glória, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio só nele. Estou olhando para os montes, eu sou povo. Da terra, tudo é dele, no controle dele, amém?
Qual que é o outro mesmo? Como é que é o outro mesmo, gente? Ah, é o digno? Eu esqueci. Chama o Espírito Santo, que eu perdi minha folhinha ali, gente. Ô, glória. Agora, vamos fazer um negócio, depois eu vou contar para o outro povo. Que geralmente é o mesmo povo, vem num culto, vem no outro, geralmente. O povo do primeiro culto, mas cantou mal essa música, ninguém cantou. E esse negócio está aí, né? Vai ficar gravado. Vamos fazer bonito? Bom. Fala para o Espírito Santo que ama. Nós vamos dar uma ensaiadinha. Vamos juntos ensaiar com eles? É isso que vocês vão cantar durante. Repete muito a mesma coisa. Vocês não vão atrás da gente, não, porque tem hora que vocês vão. Vocês vão se dar a mão se for atrás de mim, porque eu mudo, né? Então não dá certo. Então vamos lá, faz a base aí. Te amo, te amo. Tá certo o tom? Te amo, te amo, eu te amo, Espírito Santo. Os homens podem fazer acima que não dá, né? Te amo. De novo. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, Espírito Santo. Tá ficando bonito. Eu te amo, Espírito Santo. Mesmo que não saia nem um som de mim, a minha alma vai cantar pra ti, Espírito Santo. Mesmo que só fale em pensamento, sei que podes me ouvir, amigo meu, amado da minha alma, Espírito Santo. Só a tua voz me acalma. Espírito Santo, oh,
Deus. E que bom, Senhor, o Senhor ter vindo e estar na terra conosco. Em especial estar com a igreja. E mais intimamente ainda, mora no nosso corpo. Por favor, Senhor, domine todo o nosso ser. Eu sei que foi por causa do sangue do Cordeiro. E eu sei que o Senhor sempre nos mostra Jesus, sempre glorifica Jesus e sempre nos leva até Jesus. Aleluias.
Senhor é digno. Aleluia. Só o Senhor é Deus. O Senhor fale conosco. O pastor vai consagrar os dízimos. Desculpe de novo. Não, no primeiro eu lembrei. Aleluia. Fecha os seus olhos. Graças te damos, Deus, pela oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Fazemos isso com alegria no nosso coração, porque muito mais tem o Senhor dado a nós. O Senhor tem abençoado os nossos celeiros, tem o Senhor abençoado a nossa casa com a provisão do Senhor. Quando trazemos nossos dízimos ao altar, estamos fazendo isso também como forma de demonstrarmos o nosso louvor, nossa fidelidade, a nossa adoração ao Senhor. Recebe, Pai. Nós dedicamos a Ti cada dízimo, cada oferta depositada neste altar. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família dos Teus filhos, tanto dos que dizimaram e daqueles também que não puderam dizimar. Que o Senhor possa continuar sustentando, fortalecendo e abençoando, porque nós só temos o Senhor a quem nós podemos recorrer e Tu és o nosso Deus. Seja engrandecido nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós gostaríamos de conhecer neste momento as pessoas que nos visitam nessa noite pela primeira ou pela segunda vez. Você que nos visita, por favor, se coloque de pé. Nós gostaríamos de conhecê-lo, se há algum visitante entre nós. Amém. Amém. Alguns visitantes, sejam bem-vindos. Os irmãos que estão próximos, alguns que estão aqui, serão cumprimentados pelos nossos irmãos, membros da igreja, que dirão a vocês o quanto vocês são realmente bem-vindos aqui na casa do Senhor. Que Deus possa abençoá-los, tenham liberdade de estar aqui, servindo e cultuando ao Senhor conosco. As pessoas que neste ano de 2014, talvez agora no segundo semestre, você tomou a decisão por Jesus, recebeu Jesus em sua vida e ainda não está participando da Escola Bíblica Dominical, nós temos uma classe específica para você, uma classe que trabalha sobre as doutrinas básicas da fé, vai esclarecer suas dúvidas sobre a fé cristã. Funciona no domingo de manhã às 9 horas. E você que talvez estava afastado, mas se reconciliou com Cristo, ou mesmo está vindo de uma outra igreja evangélica para a nossa igreja e deseja se tornar membro aqui da Igreja Batista Shalom, nós temos também uma classe especial para você, a classe de integração, que funciona também no domingo às 9 horas da manhã. Como já estamos bem próximos ao final do ano, essas turmas já estão em andamento com o seu currículo, com os estudos, com os temas que são trabalhados, mas você pode marcar através da nossa secretaria um horário com um dos nossos pastores, para que a gente possa assim te orientar. Nosso desejo é te acompanhar, abençoar a sua vida. Então não fique aí perdido no meio da multidão, né? Você pode ser apoiado, ser assistido pela igreja, pelos pastores, pela liderança. Então faça um contato conosco, nós queremos te apoiar na sua caminhada, na sua jornada cristã. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus neste momento, mesmo assentados como vocês estão. Abram comigo a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 1. Se tiver alguém do seu lado que não possui Bíblia, compartilhe com ele ou acompanhe aqui na projeção, para que façamos juntos a leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor,
porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der de carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixeis contra ele, ou vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor para que fale aos nossos corações neste momento. Soberano Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida e pedimos que esta palavra seja aplicada aos nossos corações. Que não haja, Deus, nenhuma resistência espiritual, nenhuma resistência nas mentes ou nos corações, mas que sejamos mesmo, Deus, nessa noite tocados pela presença do Senhor neste lugar. Abre os nossos ouvidos espirituais e dá-nos entendimento da Tua vontade, da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa falar profundamente aos corações. Este coração que está aqui agora inquieto, preocupado, que possa se aquietar diante da Tua presença. Deus, que o nosso coração possa ser trazido cativo a Ti, a Tua presença, a Tua vontade, a Tua verdade. Revela-nos os Teus propósitos, desperta-nos, Deus, que o nosso coração esteja sensível para Te receber, para receber de Ti, para receber da Tua ministração, que não haja dureza nos nossos corações, mas que o nosso coração se abra diante da Tua verdade e da Tua palavra. Diante do Senhor estamos, cremos que o Senhor está aqui, a Tua presença é real aqui, e acreditamos que nessa hora o Senhor irá falar aos nossos corações. Por isso Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus cuida da sua vida. Quando Deus chamou Moisés para ser este líder que guiaria o povo, que seria este líder que tiraria o povo do Egito, da escravidão, e os levaria até uma terra onde eles seriam livres, poderiam ser uma nação e viver o propósito de Deus. Deus havia pensado em cada detalhe, inclusive na rota, o caminho que eles iriam percorrer. Deus escolheu para eles o caminho, Deus escolheu para o povo exatamente a rota que eles deveriam seguir. E já no início da caminhada, eles enfrentaram algumas dificuldades. Isso nos faz pensar que, apesar de sermos dirigidos por Deus, nós não estamos isentos das provações, das lutas. Apesar de servirmos ao Senhor, nós certamente enfrentaremos obstáculos e oposições na nossa caminhada. Mas a palavra de ânimo que Jesus Cristo deixou para nós é exatamente essa: que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. A nossa esperança é também continuar vencendo, avançando, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas. Eu quero nessa noite falar com você a respeito do cuidado de Deus, a respeito da provisão de Deus. O subtítulo dessa passagem, deste trecho que nós lemos aqui, fala: Deus manda o maná. E o que era o maná? Tanto a partir dessa narração do texto de Êxodo, como de outros textos também da palavra de Deus, nos faz entender que o povo caminhando pelo deserto, eles não tinham condições alguma, nem de plantar e nem de colher. Como então poderiam comer? Como iriam sobreviver caminhando pelo deserto? Como eles então viveriam e chegariam até Canaã, que era a terra que Deus havia prometido? Eles precisavam de provisão, e essa provisão veio da parte do Senhor, que era exatamente o maná. Todas as manhãs, depois que evaporava o orvalho que vinha durante a madrugada, o povo de Israel podia sair e eles colhiam uma coisa miúda, parecida exatamente com a semente do coentro. Era de uma cor como de pérolas brilhantes, e eles colhiam todas as manhãs, e essa semente, ela era moída, algumas vezes amassada, cozida, e depois era preparada em forma de bolos, que eram preparados assados, e essa era a refeição, essa era a provisão para o povo diariamente. Todos os dias o Senhor mandava o seu maná,
mandava o pão, mandava o alimento para o seu povo que estava ali caminhando pelo deserto. E eu imagino que era gostoso. Você acha que era? Quem queria experimentar do maná? Nem que fosse curiosidade, né? Saber assim, que sabor. Algumas descrições nos fazem entender um pouco, pelo menos a possibilidade de qual sabor. Era como se fossem bolachas de mel. Essas sementes que eram colhidas eram adocicadas, nutritivas. E a palavra de Deus diz isso, que eram bolos como que bolos doces de azeite. Difícil para a gente entender na nossa culinária ocidental, né? Mas o fato era algo agradável ao paladar e nutritivo. Tão nutritivo que este alimento foi suficiente para o povo sobreviver no deserto durante 40 anos. Uma caminhada que não era para durar tanto tempo, uma jornada que era para durar menos tempo. Se eles tivessem seguido o caminho direto dos filisteus, teriam chegado em Canaã em 15 dias. Mas o Senhor escolheu para eles o caminho do deserto, o caminho um pouco mais longo, de 40 dias. Este era o caminho mais seguro. Mas por causa da desobediência, ficaram no deserto 40 anos. Mas os 40 anos Deus sustentou o povo com maná. Isso significa que o nosso Deus é esse que vai conosco pelo caminho. Ele escolhe a rota, às vezes a rota mais longa, a rota mais difícil, mas Ele está conosco. A palavra de Deus em Êxodo diz que de dia ia a coluna de nuvem sobre o povo e de noite a coluna de fogo, para que o povo pudesse caminhar dia e noite. Nunca se afastou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A presença de Deus também não se afasta da sua vida, e Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Mas aí aqui nesse texto a gente percebe também alguns erros cometidos pelo povo. Podemos perceber aqui alguns desafios que para um povo que caminha com o Senhor, que também nós precisamos entender a respeito de Deus, a respeito da nossa relação com o Senhor. No versículo 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Fala comigo, murmurou. E o que significa murmurar? Reclamar. Murmurar tem o sentido de um falatório em que há depreciação, maledicência, soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar falhas. Foi isso que o povo fez. Falar baixo, reclamar. Tem gente que faz assim, queixas, quase que ao pé do ouvido, né? Tem gente até que queixa sem ver, que murmura sem perceber. Isso não é só exclusividade das mulheres, que não é que mulher fala muito. Alguém disse que mulher pensa em voz alta. Então, às vezes, para quem pensa em voz alta, quase pode sair assim um pensamento também instantâneo, né? Uma murmuração. Mas a murmuração, ela tem um sentido terrível. Porque quando nós nos queixamos, não estamos apenas usufruindo do nosso direito de expressão hoje, algo que nós valorizamos muito. Quando alguém por algum motivo se sente tolhido dessa liberdade, ele diz: espera aí, eu sou um ser humano, eu sou adulto, eu sou autônomo, eu tenho direito de reclamar. No tempo onde nós estamos em busca dos nossos direitos, somos impacientes quando temos que enfrentar uma fila. Somos impacientes quando nos assentamos numa mesa de restaurante, porque estamos pagando, queremos exigir os nossos direitos, nós reclamamos e dizemos: precisamos ser ouvidos. E talvez é nesse sentimento de ter o direito, de ter a razão, ou de querer resolver as coisas com a palavra, é que surge a murmuração. Mas essa não foi a primeira ocasião que o povo de Israel reclamou, e também não foi a última. Em alguns episódios anteriores, logo que eles estavam saindo do Egito, o Senhor disse para eles que eles deveriam se acampar diante do mar. E o Senhor já havia pelo menos dado para eles algumas pistas do que iria acontecer. Deus disse assim a Moisés: fala com o meu povo para se acampar diante do mar. Quando o Faraó os vir rodando aqui, ele vai entender que vocês estão perdidos e desorientados. Eu endurecerei o coração de Faraó contra vocês, ele virá persegui-los, mas eu serei glorificado. Deu as pistas, não deu o mapa completo. Deus não falou assim: ó, e sabe o que vai acontecer? A perseguição vai ser grande, vocês vão ficar com muito medo, mas na hora que estiver no limite, eu vou abrir o mapa para vocês passarem.
Deus não contou todos esses detalhes, até porque não podia contar, senão estraga a surpresa, né? Deus não contou também porque o povo não ia acreditar, gente. Imagina se Deus fala assim, eu vou abrir o mar, o povo ia rir, falar, não vamos não, porque nunca tinha se ouvido falar dessa história de abrir mar. Deus deu algumas pistas, falou, vocês vão se colocar diante do mar, vão ficar acampados ali. Quando exatamente o povo faz o que Deus tinha mandado e começa a acontecer como o Senhor também havia dito que seria, Faraó vem com seus carros, com seus cavalos, 600 carros, seus melhores cavaleiros, vem perseguindo Israel. Quando eles veem a perseguição, quando vem a dificuldade, o que eles fazem? Murmuram, se queixam, reclamam e dizem assim para Moisés, por que você nos trouxe para cá? Era melhor ter nos deixado morrer lá no Egito, pelo menos lá tinha sepulcro, tinha lugar para a gente ser enterrado. Essa foi a primeira. O povo então vê o livramento de Deus, Deus abre o mar, eles passam com os pés enxutos. Todo o exército de Faraó é tragado no mar, eles chegam do outro lado, celebram, dançam, fazem festa. E aí depois que termina a festa, o povo começa a caminhar. Caminhou 3 dias, não encontrou água para beber, ficou com sede. Aí o que eles fazem? Murmura. Para que Deus tirou a gente de lá? Lá a gente tinha água. Agora caminhou mais um pouquinho, teve fome. O que o povo faz? Por que Deus nos tirou de lá? Lá a gente tinha carne de graça. Lá a gente sentava ao redor das panelas de carne, tinha cebola, tinha pepino, a culinária do Egito era farda. Nossa, não sei vocês, mas estou até com fome já. Ficou eles pensando, ou se lembrando do tempo lá, do Egito, da escravidão, e dizendo que lá comiam comida de graça, mas não era de graça, nunca, jamais. Foram 400 anos de escravidão, os homens e as mulheres trabalhavam dia e noite, os homens eram obrigados a trabalhar preparando tijolos, amassando barro com os pés. No meio dos barros, no meio do barro que era usado, tinham palhas, e essas palhas feriam os pés. E antes que as feridas cicatrizassem, no outro dia estavam eles ali pisando o barro novamente. Eram maltratados, eram explorados pelos egípcios. E eles olham para trás e falam, nós éramos felizes e não sabíamos. Lá nós éramos felizes porque estávamos assentados ao redor da mesa de fartura. A murmuração do povo demonstra total ingratidão e falta de reconhecimento do livramento de Deus. Quantas vezes nós também olhamos para algumas circunstâncias da nossa vida, do passado, mesmo que seja um passado de escravidão, não uma escravidão física, literal, mas talvez a escravidão espiritual, onde você vivia no pecado, onde você talvez enfrentava uma vida onde você estava preso a laços que você não conseguia romper. Deus rompeu com você, Ele te libertou, e você agora tem coragem de olhar e falar, minha vida antes era mais fácil. Não era mais fácil, tinha um preço alto. E o preço da escravidão, de quem permanece na escravidão, é exatamente não chegar ao lugar que Deus planejou, não chegar a Canaã. Algumas pessoas talvez estão olhando para o seu passado com esse saudosismo, com essa vontade talvez de viver algo que viveu lá como se fosse melhor do que o que vive hoje. Por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, por mais que seja quente o calor do deserto, por mais que haja algum tipo de escassez e dificuldade, ainda é melhor estar na presença de Deus, ainda é melhor estar com Ele, mesmo que seja na fornalha de fogo ardente, mesmo que seja na cova dos leões, mesmo que seja na adversidade. A presença de Deus faz toda a diferença. Moisés tinha tanta consciência disso, que um dia Deus disse que não iria mais no meio do povo. Deus disse, eu não mais irei no meio do povo, porque o povo está rebelde, está em pecado, não mais serei com vocês, mas o meu anjo, o anjo irá com vocês. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça dar um passo sequer. E aí Moisés fala algo que eu não canso de repetir, porque é algo que me chama muita atenção. Moisés diz assim, não é por andares conosco, é que somos diferentes de todos os povos da terra. Olha a consciência que Moisés tinha.
E a consciência que você tem também, a diferença na sua vida não é se você tem pouco ou se você tem muito, não é se você é rico ou se você é pobre, não é se você mora numa casa grande ou se você mora numa casa pequena. A grande diferença é que o Deus poderoso que criou os céus e a terra anda com você. Você não entendeu não, né? Só pode que não. Estou falando que o Deus poderoso, esse Deus que não precisaria se importar conosco, esse Deus que tem todas as coisas, que tem o controle, que tem o domínio de todas as coisas, Ele resolveu se aproximar de nós, enviou primeiro o seu Filho, que veio aqui à terra, se encarnou, fez carne e andou no nosso meio. Depois, quando Jesus Cristo subiu, Ele enviou o Espírito Santo, que habita em nós. Deus está em nós, o Deus poderoso está em nós, e isso faz toda a diferença. Se vierem tribulações, se vierem lutas, se vier escassez, ainda assim, o melhor lugar para se estar é diante do Senhor. Não murmure, não reclame, aprenda a se calar. Mas você fala, não, mas volta lá, pastor, que você está fazendo uma interpretação equivocada do texto. Na verdade, eles reclamaram foi contra Moisés e Arão. Mas exatamente Moisés interpreta isso, fala, peraí, vocês estão se queixando conosco por quê? Nós não temos poder para resolver a vida de vocês. Nós não podemos mudar a situação de vocês. Somos como vocês, somos iguais. Na verdade, a murmuração de vocês não é contra nós, é contra Deus. Isso faz sentido, sabia? Isso também se repete nos nossos dias. Quando algumas pessoas reclamam umas das outras e acham que estão reclamando na verdade de alguém, quando na verdade estão reclamando de Deus. Quando você se diz ser uma pessoa infeliz, quando você acha que tudo está dando errado por causa do seu chefe, e você reclama do seu chefe, você murmura, você fala mal do seu chefe, na verdade não é só do seu chefe que você está falando, você está falando de Deus também, porque acima do seu chefe está quem? Deus. Quando você fala mal do seu marido, da sua esposa, coloca a culpa da sua infelicidade, da sua tristeza, no seu marido, na sua esposa, ou no pastor, ou no líder. No pastor não pode colocar a culpa não, né? Não, pastor não. Quando você coloca a culpa em qualquer outra pessoa e acha que você está culpando aquela pessoa, na verdade você está se queixando contra Deus, porque acima de todos os homens está Deus. Mas é exatamente quando nós invertemos essas posições, é que nós então começamos a viver assim, tão inquietos. Quando nós recorremos aos homens, reclamamos com os homens, e estamos dizendo aos homens que eles têm poder para resolver algo na nossa vida, quando na verdade é só Deus. E é nesse sentido então que Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que se relaciona com outras pessoas, não é maldito o homem que tem uma amizade, não, maldito o homem que confia na força humana. Maldito o homem que faz as suas orações, como o povo estava fazendo aqui, orações a Moisés. A queixa, o clamor, a murmuração estava dirigida a Moisés, mas quem havia escolhido aquele caminho era o Senhor. Talvez você está reclamando de alguma situação e achando que essa pessoa é seu inimigo, mas Deus é quem pode estar fazendo com que esse caminho seja o caminho para o tratamento da sua vida. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus pode endurecer o coração de alguém que está perto de você, endurecer o coração do seu chefe, endurecer o coração de alguém que está próximo, para moldar a sua vida. Qual o propósito disso? Só te fazer sofrer? Claro que não, Deus não é seu inimigo. O propósito de tudo isso, sabe qual é? Glorificar o nome dEle. Quando nós falamos que o propósito é glorificar o nome dEle, nós estamos dizendo que o propósito dEle, o propósito de Deus é se revelar aos homens e mostrar quem Ele é, para que haja salvação em toda a terra. Às vezes a nossa luta e a nossa dificuldade, nada tem a ver com a glória para nós. Quando passamos por uma tribulação, não podemos pensar simplesmente assim, o que eu vou ganhar depois que eu passar por tudo isso? Às vezes você não vai ganhar nada, é só a tribulação mesmo, mas Deus vai ganhar, o reino de Deus vai, porque através do que nós vencemos, vidas são realmente atraídas para Deus, o nome do Senhor é glorificado. Não murmure, aprenda a se calar, mesmo que quando você acha que são as pessoas que estão te atacando, mesmo quando você acha que é alguém que está te prejudicando, acima de tudo, veja o controle de Deus. Ele governa toda a terra, e Ele pode inclinar o coração do rei para onde Ele quer. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então, antes de reclamar de alguém, veja Deus no controle,
Fala: Senhor, o Senhor pode modificar qualquer circunstância que seja, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E o povo parou de murmurar aqui, depois desse episódio? Não, continuou murmurando, e mais vezes, e mais vezes, e mais vezes. Sabe por que foi? Inclusive que o povo murmurou depois? No dia que eles estavam com fome, Deus mandou o maná, não foi? Eles colheram o maná, e a primeira vez que eles foram colher, que eles viram aquilo ali no campo, eles olharam: o que é isso? Nunca tinham visto, ficaram tão surpresos, que eles perguntaram: o que é isso? E exatamente essa expressão em hebraico, o que é isto, é que é o nome maná. Ficaram admirados, só que a admiração passou. O que era bom no início, eles enjoaram depois. Você já enjoou de algum tipo de comida? Quando eu era criança, não faz muito tempo isso, até os 10 anos de idade, minha família vivia na época das vacas magras, e pouco acesso nós tínhamos a pão no café da manhã. Poucas vezes eu comi pão nos primeiros 10 anos da minha vida. Nosso café da manhã tinha um cardápio especial. Ou era jacuba. Quem já comeu jacuba? Café engrossado com farinha de mandioca. Não? Pode levantar a mão sem constrangimento, já. Ou era jacuba, ou tinha outra opção de cardápio, que era um mingau feito com leite fubá e açúcar. Mas isso aí era quando tinha leite, que era raro. Mas aí tinha esse mingau de fubá, ou então era o café mesmo com o biscoito. Lembra daquele pacotão de biscoito, tipo Caiubi? Parecia um travesseiro? Mas não era o Caiubi não, o Caiubi era caro, era o genérico do Caiubi. Duro. Aí você tinha que fazer o café bem quente, colocar o biscoito Caiubi para derreter lá no meio. Aí de vez em quando você dá uma incrementada, você colocava uma colher de manteiga. Ficava um negócio meio agridoce. Era o café da manhã. Eu não lembro quando eu comi da primeira vez do mingau, nem da jacuba, mas eu acho que no início era gostoso. Mas depois, os anos foram passando e aquilo ali foi ficando difícil, né? Tudo no início parece que tem um sabor diferente. Parece que as coisas no início a gente se empolga com elas, assim como a vida cristã. Aqueles que caminham com o Senhor, que são alimentados por Deus, e quando se encontram com o Senhor, ficam maravilhados com a graça de Deus, e falam: esse alimento é bom demais, mas daqui a pouco está olhando para o alimento que Deus coloca na mesa, e faz cara feia. Eu nunca lembro assim de ter reclamado assim, talvez só lá dentro, né? Porque tem essa murmuração que é silenciosa, porque a gente às vezes murmura falando, mas a gente murmura em silêncio. É aquela murmuração que está oculta, escondida no seu coração, que você nem deixa que ela saia, mas está lá, a insatisfação com Deus, porque Deus podia estar fazendo diferente. Eu estou vendo o outro prosperar, ele é ímpio, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu estou aqui. Gente, não seja ingrato. Olha para o que Deus está colocando diante de você. Talvez você está com os olhos, talvez com óculos, com a lente embaçada. Dá uma limpada na sua lente. Talvez você está usando os óculos do mundo, porque o mundo colocou um óculos em você e falou que para você ser feliz, você precisa disso, disso e disso. Tire esse óculos e olha para aquilo que o Senhor colocou gratuitamente diante de você. A graça do Senhor nos basta. Em Cristo nós somos felizes exatamente porque Ele sabe do que nós precisamos. Isso é prosperidade. Olha a prosperidade aí. Você gosta de prosperidade? Quem quer ser próspero, levanta a mão. Amém? Próspero. Isso aqui é prosperidade, ó. Comer maná todo dia é prosperidade. Comer a mesma comida todo dia é prosperidade. A palavra de Deus diz que durante os 40 anos de caminhada do povo no deserto, suas roupas não estragaram, seus calçados não estragaram. Entende? Não falou que eles compraram todo mês um sapato novo. Amém, mulheres? Não existe na Bíblia um compromisso de Deus em te dar tudo aquilo que você quer, não.
Isso aí é o gênio da lâmpada mágica, e só realiza 3 desejos ainda. Deus não tem obrigação nenhuma de realizar todos os seus caprichos, apesar de que às vezes Ele faz coisas que a gente não merece nem precisa. Ele é um Deus muito misericordioso, mas o compromisso de Deus é zelar para que não falte aquilo que você precisa. E às vezes você está reclamando que queria comprar roupa nova, é gostoso comprar roupa nova, é bom, cheirinho de novo, é bom, sei lá, na loja, agora é Poloé. É bom você ir lá na loja e comprar uma roupa nova, mas Deus manter a sua roupinha, que já está há anos lá, sem rasgar, sem furar, isso também é prosperidade de Deus. Para de reclamar, para de se queixar. Se Deus está sustentando a sua vida, é pura misericórdia dEle. E o povo reclamou, murmurou. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui? A murmuração tem um sentido terrível, porque quando nós murmuramos, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Quando estamos murmurando, nós estamos dizendo, Deus não é 100% bom. Ou então estamos duvidando da sua soberania, dizendo, Ele não tem o controle de todas as coisas, Ele não pode todas as coisas, ou não sabe o que está fazendo. Aquieta o seu coração. Tranquiliza o seu coração, mesmo que seja uma situação difícil. Deus não perdeu o controle. Não se revolte contra Deus, não pense em desistir, não abandone a caminhada, seja feliz. Deus te ama, Ele não está contra você. As lutas, as oposições não significam que Deus tenha te abandonado ou que não tenha planos na sua vida. Ele continua sendo o mesmo. Pois bem, o povo então colhia diariamente. Diariamente pela manhã eles pegavam então uma tigela com a capacidade de aproximadamente 2 litros e colhiam, que era uma porção para uma pessoa, cada um colhia todos os dias. Tinha gente que colhia de um dia, queria guardar para o outro dia. O que acontecia? Dava bicho, ficava cheirando mal. Deus falou, vocês vão colher 5 dias, uma porção. No 6º dia, vocês vão colher uma porção dupla. Vão preparar, vão triturar, vão amassar, vão cozinhar e vão deixar já cozidinho, que aí não vai estragar. Porque no sábado eu não vou mandar. Sábado é o dia do descanso. Sábado vocês não vão sair para procurar alimento. Já vão ter pegado no dia anterior, na sexta-feira, porção dupla. Prepara, deixa guardadinho. Só para comer nesses 2 dias. Não vai dar bicho. E funcionava. Deus estava ensinando algumas coisas para o seu povo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O que é que Deus está ensinando para o povo dele? É que o cuidado dele não é de vez em quando. Não é um cuidado de Deus hoje, depois Ele vai cuidar de novo daqui uns 2, 3 anos, Ele vai lembrar. O cuidado de Deus é todos os dias. Cuidado diário, provisão diária para a sua vida. A experiência do maná ensinava o povo a depender de Deus. Depender quando exatamente colhiam a porção do dia, sem se preocupar com o dia de amanhã. Sabendo que no outro dia, mesmo estando no deserto, mesmo estando em situação de total privação, Deus enviaria os recursos. Como precisaríamos aprender essas lições nos dias de hoje? E não estou aqui falando contra a questão da sua poupança, nem estou falando da sua expectativa de ter uma aposentadoria, planejar o final da sua vida, mas estou dizendo de viver a ansiedade que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, não andarmos ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vamos comer, nem pelo que vamos beber, nem pelo que vamos vestir, porque o nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades e Ele nos supre. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus falou, sabe quem vive assim ansioso? Sabe quem vive totalmente preocupado com o dia de amanhã? São os gentios. Nós não, somos filhos de Deus. A nossa confiança está no cuidado de Deus. Já contei aqui uma história de um casal de missionários, pastor Coelho e Lidinó, eles estão em Papua Nova Guiné. E lá a realidade dos papuenses é muito precária, normalmente eles fazem uma refeição só diária. E um dia ela foi convidada para ir numa casa, preparando a refeição junto ali com aquela dona da casa. Ela foi convidada a preparar alguns legumes, estava ali picando, e ela viu que a quantidade era muita, e ela sabia que normalmente
aquilo era escasso e eles não teriam para o dia seguinte. Ela pensou, vou guardar um pouquinho, vou reservar. A dona da casa falou, não, pode preparar tudo. Ela falou, mas e amanhã? Ela falou, amanhã Deus proverá. Só que essa posição dela, amanhã Deus proverá, não era uma exigência dela, dizendo, amanhã Deus é obrigado, Ele vai colocar de novo na nossa mesa o que a gente comeu hoje, não. Amanhã Deus proverá se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. No outro dia, às vezes tinha menos do que o dia anterior, às vezes não tinha o mesmo que tinha no dia anterior, mas entendiam como provisão de Deus. Deus proverá. Esse Deus proverá é um Deus que olha para nós e vê as nossas necessidades. E nós precisamos acreditar nisso, senão o nosso coração vai ficar profundamente ansioso. Porque nós somos seres que buscam estabilidade, buscam segurança. Por isso que a gente quer saber o que vai acontecer amanhã. Por isso que instiga tanto as pessoas essa coisa em relação ao futuro. Se alguém falar que sabe revelar o futuro, tem aqui um vidente, ali um vidente, alguém que fala, a pessoa quer saber. Quer saber se vai casar ou não, quer saber se vai comprar casa ou não, quer saber se vai ter filho ou não, quer saber o que vai acontecer, se vai ter uma doença. Tem gente que morre de medo de doença. Antes de levar o resultado do médico, já abre lá no Google, Dr. Google, para ver, porque a gente está preocupado se vai ter, a gente tem medo de doença grave. Tem gente que tem mania de doença grave, inclusive, tem uma dor de barriga, acho que eu estou com coisa ruim. Coisa ruim para uns é o câncer, né? Estou com coisa ruim. A nossa preocupação com o amanhã, com o que irá acontecer, às vezes nos inquieta. Foi assim com os discípulos. Jesus Cristo falou com eles, olha, para onde eu estou indo, vocês não poderão me seguir no momento. Os discípulos que estavam caminhando com Jesus durante 3 anos, ficaram perplexos, ficaram preocupados. Mas como? Para onde o Senhor vai? Vai nos abandonar? Vamos ficar sozinhos? Aí Jesus completa no capítulo 14 de João, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Fala para quem está do seu lado aí, não se turbe o seu coração. Coração turbado é aquele coração ansioso, coração inquieto, coração conturbado. Não se turbe o vosso coração. Jesus Cristo diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vocês não vão ficar sozinhos não. Eu preparei lugar para vocês lá nos céus. Até pouco tempo atrás, mesmo depois de casado, eu não tinha casa. Todo mundo que casa quer casa, né? Tinha não, aí eu fiz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, agora eu tenho uma dívida. Melhor. Eu nem sei se eu vou estar vivo quando terminar de pagar, ou se Jesus já não vai ter voltado quando terminar de pagar. 30 anos. Mas o mais importante, gente, não é a casinha daqui não, é a casa que está preparada lá em cima. Tem lugar preparado para nós lá nos céus. Então aquieta o seu coração. Eu sei que ter uma casa aqui é bom, ter um carro, ter uma aposentadoria, ter as coisas mesmo, tudo isso é bom. Mas a maior segurança das nossas vidas não está nas coisas terrenas, porque essas são passageiras. A nossa maior esperança e alegria estão nas coisas celestiais, que só o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Sabe qual a palavra de Jesus Cristo para os seus discípulos? Não se preocupem com amanhã. Basta cada dia o seu mal, o seu cuidado. Viva hoje. Pode parecer uma mentalidade irresponsável, mas Jesus está te chamando para depender dEle, confiar nele, descansar nele. Deus está te chamando exatamente para acreditar que Ele está no controle. Eu não sei, mas diz que a pessoa quando vai ficando mais velha, começa a repetir histórias. Vou repetir uma aqui. Diz que tinha um menino que sentado, vendo a mãe dele bordar ali um tecido. E o menino lá embaixo, olhando a mãe, perguntava assim, mãe, o que você está fazendo? A mãe falou, eu estou bordando. E o menino toda hora perguntava, mãe, o que você está fazendo? E ela falou, eu estou bordando. Só que o menino achava estranho, porque olhando para o lado de baixo, ele só via o tecido assim, cheio de linho, um monte de cor, uns fiapos de linho, ele não entendia nada. A mãe, eu estou bordando. A criança insistia tanto que a mãe falou assim, faz o seguinte, meu filho, vai brincar. Na hora que estiver pronto, a mamãe te chama. Quando terminou tudo, a mãe chamou aquela criança, sentou a criança no colo, e a criança sentada no colo da mãe, olhou, agora olhando de cima,
viu lá aquele tecido todo bordado. Embaixo não tinha sentido, era só fiapo de linha, mas por cima estava lá aquela bela imagem que a mãe tinha bordado. Às vezes estamos como que crianças, sem entender nada, querendo todas as respostas, querendo que Deus diga tudo o que vai acontecer. Ele está trabalhando ainda. Ele ainda está trabalhando. O que nós precisamos fazer é aquilo que nós damos conta de fazer e deixar que Ele termine o trabalho, porque um dia Ele vai nos tomar no colo e a gente vai olhar lá de cima e falar: era isso que eu estava fazendo, né? Agora faz sentido. Mas até que a gente tenha noção de tudo que Deus está fazendo, precisamos aquietar no nosso coração. Aquieta o seu coração, Deus está trabalhando. E sabe qual que é o seu trabalho? Descansar nele. É como diz aquela antiga canção, né? É meu, somente meu, Deus dizendo, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E como dá trabalho descansar em Deus? Mas descansa nele, confia nele. Viva o dia de hoje, viva hoje, sabendo que Deus que te sustenta hoje, vai te sustentar amanhã. Isso é confiança, saber que o Deus que proveu hoje, vai prover amanhã. Ele não mudou, o caráter dele não muda, o poder dele não muda, Ele é o mesmo Deus. Por isso nosso coração confia nele. E aí o povo então foi colhendo. Versículo 8 diz assim: prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Fala comigo assim: pão que vos farte. Fartura, né? E Deus é Deus de abundância. Estava lá a multidão com fome. Jesus olhou, viu a multidão com fome, se compadeceu dela. Chamou os discípulos e falou: vamos dar de comer para essa multidão. Eles tinham poucos recursos, apenas alguns pães e alguns peixes, mas o Senhor multiplicou todos os recursos. Todos eles comeram e ainda recolheram da sobra ainda. Olha que coisa maravilhosa. Deus é Deus que tem fartura para as nossas vidas. Deus tem o suficiente para nos saciar. Mas tem gente que parece um buraco sem fundo. Por quê? Porque na verdade está tentando se saciar com as coisas erradas. A multidão que comeu dos pães e dos peixes que Deus tinha multiplicado, no outro dia foi atrás de Jesus de novo, com a cara mais limpa. Aquela multidão atrás de Jesus, e falou: vocês vieram de novo? Mas eu conheço a motivação de vocês. Vocês vieram aqui não é por causa dos sinais que vocês viram, vocês vieram aqui por causa do pãozinho e do peixe que vocês comeram. Aí Jesus começa a falar com eles: vamos repensar aqui, vocês estão entendendo a coisa da forma errada. Com cara de pau, eles ainda falam assim: olha, Moisés deu para o povo, para os nossos pais, lá no deserto, o maná, que veio todo dia. Aí o povo fala para Jesus assim: dá-nos também desse pão todo dia. Ô gente folgada, hein? Queria cruzar os braços, Jesus mandando, multiplicando pãozinho, só para ficar ali sentadinho, bonitinho. Jesus falou com eles: não, vocês não devem buscar por causa da comida que perece. Isso aqui é muito pequeno. Eu sei que vocês têm essas necessidades, eu supro. Tanto é que ontem eu supri vocês. Tanto é que ontem eu vi que vocês estavam com fome e eu dei pão e peixe para vocês. Mas vocês não devem buscar só por causa disso. Vocês devem buscar pela comida que vai pela vida eterna, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Sabe o que isso significa? Qualquer outro pão terreno não vai saciar você totalmente. A comida que você comeu hoje não será suficiente, amanhã você vai precisar comer de novo. A sua alma também tem anseios que não podem ser saciados com as coisas deste mundo. Jesus Cristo falando com a mulher junto ali ao poço, estava aí, ela sentada, Jesus sentado e ela tirando água. Jesus fala com aquela mulher: olha, eu tenho uma água, que se você beber dela, jamais você voltará a ter sede. Ela falou: eu quero dessa água. Jesus, eu quero, porque eu faço diariamente esse caminho aqui, e é um caminho árduo, é debaixo do sol quente, é difícil. Jesus vai e fala com ela o quê? Vai lá e chama o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido, Jesus. Ele falou: é verdade, você já teve um monte, e o que você tem agora nem é seu. Jesus estava falando para aquela mulher assim: olha, não adianta você tentar saciar os anseios da sua alma com os amores, com as paixões, com o dinheiro, com a comida cara, com a roupa cara, com a casa bonita. Isso não vai te saciar.
Eu sou aquele que pode fazer jorrar do seu interior rios de águas vivas. Assim como Jesus falou com a multidão: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aquele que experimentar de mim jamais voltará a ter fome, e o que beber de mim jamais voltará a ter sede. Jesus quer saciar a sua alma por completo. Talvez todas as suas buscas, você está buscando uma comida humana que não pode preencher, mas a comida de Deus, o alimento de Deus, a vontade de Deus pode saciar a sua alma, pode trazer sentido para a sua vida. Talvez você seja uma pessoa que está vivendo assim, lutando, trabalhando diariamente, confiando muito em si mesmo. Talvez você é um homem, uma mulher sozinho na vida, ou se sente sozinho, acha que tem que lutar para conseguir as coisas que você deseja. Talvez você é uma mulher viúva ou divorciada, que não tem alguém que você possa se amparar, e você fala: sou eu mesmo que tenho que trabalhar, se eu não lutar, se eu não buscar o pão, eu não vou conseguir sobreviver. Mas não confie na sua força. Mesmo que você seja guerreiro ou guerreira, batalhador, batalhadora, não confie em você mesmo, confie em Deus. Porque às vezes, mesmo sendo guerreiro, mesmo batalhando, mesmo lutando, às vezes compramos, conquistamos, mas continua o vazio no coração, continua a fome, continua o anseio. E esse anseio e essa fome só pode ser saciado pela presença de Deus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele tem alimento para você, Ele tem segurança para a sua alma. Feche os seus olhos neste momento. Com seus olhos fechados, gostaria que você orasse ao Senhor falando, não reclamando, não murmurando. Às vezes até as nossas orações são em tom de cobrança, de exigência, achando que Deus tem algum tipo de obrigação de fazer isso ou aquilo. Às vezes as nossas orações é para tentar encostar Deus contra a parede, como se Ele fosse obrigado a realizar alguma coisa em nós. Não, mas que você possa orar dizendo: Deus, eu reconheço que o Senhor é o dono da vida. Eu reconheço que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas, e o Senhor resolveu me amar. Eu sei, Deus poderoso, eu sei, Deus soberano, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e eu quero que o Senhor tenha também o controle da minha vida. Eu quero, Deus, que o Senhor tenha o governo da minha vida, porque eu não posso escolher o caminho por mim mesmo. Eu não posso, Deus, simplesmente trabalhar achando que através do meu suor que eu vou conquistar as coisas. Eu preciso acreditar que existe um Deus que manda, que envia diariamente o alimento, a provisão, aquilo que eu preciso para viver. Eu preciso acreditar que existe um Deus que está olhando para a minha vida, que se interessa pela minha vida, e um Deus que quer suprir mais do que apenas as minhas necessidades materiais, um Deus que quer perdoar os meus pecados, um Deus que quer sarar a minha alma, um Deus que quer me dar garantia de vida eterna, porque um dia tudo aqui vai passar, mas existe uma promessa de Jesus que Ele vai voltar um dia para nos buscar, um dia Ele vai vir para buscar a sua igreja, vai buscar aqueles que acreditam nele. Isso é real. A palavra de Deus é real, é uma palavra verdadeira. E eu gostaria que você, com seus olhos fechados, pensasse neste momento. Talvez você mesmo é quem tem tomado o controle, quem tem lutado, quem tem trabalhado, mas você pode aprender a desfrutar do cuidado de Deus. Você pode aprender a confiar em Deus. Você pode nessa noite entregar a sua vida aos cuidados de Deus, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor tenha o controle da minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Com os olhos fechados, eu quero perguntar se alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus, e gostaria de fazer isso neste momento, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor tenha o controle da minha vida e da minha história, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Se alguém nessa noite, levante a mão no seu lugar, eu gostaria de orar com você. Alguém nessa noite gostaria de tomar essa decisão, dizendo: Jesus, eu te recebo, eu recebo na minha vida esse que é o pão vivo, que pode alimentar não só o meu corpo, mas a minha alma, o meu espírito. Eu quero te receber como meu Senhor. Alguém nessa noite, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Alguém que estava distante, desviado, afastado dos caminhos do Senhor, deseja nessa noite se reconciliar com Cristo, dizendo: Senhor, eu quero permanecer nos teus caminhos, eu quero permanecer em Ti, que é o meu Senhor, que tem alimento para mim. Alguém nessa noite, levante a sua mão, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Levante a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Alguém que quer tomar essa decisão por Cristo, dizendo: Senhor, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de fé, dizendo: eu quero entregar minha vida ao controle do Senhor, para viver para Ele, para servir a Ele, e deixar Ele preencher o meu coração. Talvez há um buraco na sua alma, talvez há um vazio profundo na sua alma,
A resposta é Cristo, a solução é Cristo. Ele quer te saciar, Ele quer te encher. Há mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante a sua mão. Pode abaixar a sua mão, jovem, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Levante a sua mão. Queremos orar por você. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Essas pessoas que levantaram as mãos, se você tiver condições de vir aqui à frente, nós gostaríamos de orar por você. E os pastores querem orar por você aqui, abençoando a sua vida neste momento. Se você puder, você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. E se há mais alguém que não levantou a mão, mas quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Enquanto isso, a igreja que também está agora, neste momento, orando, eu gostaria que você levantasse as suas mãos para o Senhor e dissesse: Senhor, eu também, Senhor, não quero me enjoar deste alimento e quero acreditar que o Senhor é alimento para a minha vida e que me sacia todos os dias. Algumas pessoas que estão chegando aqui, eu quero pedir para que alguém abrace, esteja junto desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui tomando essa decisão. Eu gostaria que eles que estão aqui à frente repetissem comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida e sacia o meu coração, preenche a minha vida, que o meu coração seja saciado pelo amor e pela presença do Senhor. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas que aqui estão. Abençoe, Deus, esses que se derramam diante do Senhor, que eles sejam, Deus, neste momento renovados. Os que estão fazendo nessa noite um concerto, aliança, retornando aos seus caminhos, que eles possam ser encorajados e fortalecidos por Ti. Esses que tomam a decisão, Deus, pela primeira vez, possam também encontrar no Senhor força e ânimo para continuar avançando. Nós abençoamos os Teus filhos, abençoamos também a Tua igreja neste momento, Pai, pedindo que o Senhor possa sustentar os Teus filhos na caminhada, nessa jornada, que o Senhor possa, Deus, nos fazer avançar a cada dia, que nós não venhamos, Deus, nos enjoar, que nós não venhamos, ó Pai amado, desistir, que nenhum dos Teus filhos venham, Deus, olhar atrás, mas que possamos, Deus, continuar comprometidos, avançando a cada dia na Tua vontade, sabendo que aquilo que nos espera é algo precioso, é algo glorioso. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está em vivermos, Deus, até o último dia, aguardando, Deus, as promessas de que o Senhor voltará para nos buscar. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado. Nós ministramos sobre a Tua igreja a bênção do Senhor. Nessa semana que se inicia, que sejamos sustentados, Deus, pela Tua mão de poder. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém. As pessoas que estão aqui